Povo de Deus, povo abençoado, tudo na paz, glória a Deus. Queridos, sois todos bem-vindos em nome de Jesus para estar conosco aqui para mais um vídeo. Se você faz parte do canal, se você já é inscrito, Deus te abençoe poderosamente. Se você não é inscrito, está aqui pela primeira vez também, Deus te abençoe poderosamente. Sois todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer, querido, um assunto maravilhoso para as nossas vidas. Vamos aprender hoje sobre o amor ao dinheiro. Queridos, a raiz de todos os males. A humanidade anda muitas vezes destruída, queridos, porque perdeu o senso muitas vezes, ultrapassou as barreiras e desenfreadamente buscar os bens materiais, buscar as riquezas e não mede mais esforço, não mede mais, não tem mais respeito por ninguém e aí acaba que ele se destruindo a si próprio. E eu quero falar sobre isso hoje. Não que o dinheiro não é importante, o dinheiro é maravilhoso. Se eu disser para você que não gosta de dinheiro, eu estarei mentindo, estarei sendo hipócrita. Todos nós gostamos de dinheiro, queridos. Agora, amá-lo é outra coisa. Eu quero trazer aqui algumas passagens bíblicas para elencar algumas passagens bíblicas para que possamos trazer um entendimento maior da palavra de Deus, esse tema para as nossas vidas. Amém? Eu sou Marconi Aquino. Você está no canal Grande Momento. O Grande Momento é sempre de aprendermos mais do nosso Deus, queridos, e da sua palavra. Vamos lá, em nome de Jesus. O Espírito Santo nos dê sabedoria nesse momento para que seja, assim, uma palavra abençoada, que possa te trazer revelações poderosas nesse momento. Amém? Glória a Deus. Vamos lá no livro de Hebreus, vamos começar aqui por Hebreus. Hebreus capítulo 3, verso 5. Vamos ver o que o Senhor nos dá, os conselhos que Ele nos traz. Seja a vossa vida sem avareza. Já começa por aí. Pessoas avarentas, queridos, traz destruição para suas próprias vidas. Não mede esforço para adquirir, para ter. E ele diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. De onde vem a inveja, querido? Muitas vezes desejarmos coisas que não nos pertencem, porque vê os outros prosperar, vê os outros com riqueza e ficamos desesperados. Não é assim que acontece muitas vezes? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O nosso Deus garante, queridos, que não precisamos ficar desesperadamente buscando bens materiais, riquezas, desesperadamente. Não. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Agora vamos aqui em Lucas. Vamos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. Vamos lá no capítulo 18, verso 24. Diz assim, ó. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Aqui Jesus Cristo estava falando do jovem rico, queridos, que chegou para ele. Ele, apesar de ser um jovem, era muito rico, mas não era riqueza adquirida pelas forças dos seus próprios braços, não, era a herança dos pais. E aí o Senhor Jesus Cristo chegou para ele e ele disse que queria, chamando o Senhor Jesus Cristo de bom mestre, e aí o Senhor perguntou o que eu faço, ele perguntou o que fazia para ser salvo, e o Senhor disse, não, vai lá, vende teus bens, vem e me segue. E aí ele ficou triste, porque era dono de muitas coisas, muitas propriedades. Então, queridos, esse é o perigo, muitas vezes, de nos apegarmos às riquezas e encher o nosso coração de amor ao dinheiro. Muito perigoso, queridos. Quero trazer também para você aqui Eclesiastes. Vamos aqui em Eclesiastes. Lá no capítulo... Eclesiastes, capítulo 5. A partir do verso 10. Olha só, outro conselho para nós aqui, queridos. Quem ama, por isso que eu estou falando, o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas abastadas, milionárias, e muitas vezes se envolvendo em fraudes, em corrupções. E muitas vezes o valor nem é tão alto, mas ele já está tão habituado, está tão desesperado pelo dinheiro, ou seja, ama tanto o dinheiro que para ele um pouquinho mais ele está atrás, ele quer mais, porque ele não se farta. Eles não se fartam. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Olha aí, queridos. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. E também tem um grande problema, porque quando você tem dinheiro, queridos,
Quando você é uma pessoa bastarda, muitas vezes você traz para a sua própria vida, você traz para a sua própria casa. Isso eu estou dizendo aos que amam ao dinheiro, aos que são desesperadamente apaixonados pelo dinheiro. Traz isso aqui, ó. Diz aqui, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Você vai ter amigos de todos os lados, pessoas que você nem imaginava que eram seus amigos, chegam até você porque sabe que você tem dinheiro, olha só. Se multiplicam os dele comem. E que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Ou seja, ele ama tanto, queridos, que o prazer dele é olhar a riqueza, é estar contando, é estar vendo o que ele tem, é os bens. Só que com isso, queridos, vem muitas pessoas estar próximo de você, muitas vezes fingindo ser seus amigos. Lembra do, do filho pródigo, quando pegou a sua herança e saiu da casa do seu pai, e aí se destruiu praticamente, porque veio amigo de todos os lados. Ele não conhecia ninguém naquela terra, mas ele teve amigos ali de todos os lados. Amigos entre aspas, né? Amigos, falsos amigos. Porque quando acabou o dinheiro, todos o abandonaram. E ele chegou aí comer, tentar, que ele nem comeu, farelos de porcos, porque ele estava guardando e trabalhando ali com os porqueiros. Quero trazer também mais aqui, queridos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu evangelista Mateus. Está aqui no capítulo 6, a partir do verso 24, que diz assim, ó, a questão dos dois senhores. Nós temos um Deus, querido, ao qual nós amamos, mas se nós colocarmos o dinheiro como outro senhor, ou seja, como a Mamon, aí nós teremos dois deuses e acabaremos adorando a Mamon. Diz aqui, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Se o dinheiro passou a ser senhor na minha vida, então eu já não amo mais o meu Deus, eu estou amando o dinheiro. Diz aqui, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou seja, aborrecer a Deus e amar o dinheiro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Queridos, ninguém pode servir os dois. Não podeis servir a Deus e às riquezas, porque, consequentemente, queridos, um será adversário do outro na sua vida. E não é porque Deus é nosso adversário, é porque nós o tornaremos adversário através das nossas práticas, de tanto desespero a buscar o dinheiro. Queridos, muito forte isso. Quero trazer para você também aqui. Vamos lá em Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11. Vamos ver aqui o que o Senhor tem a nos falar. Provérbios capítulo 11. Diz assim, ó. Capítulo 11, verso 4. Olha só o que diz a palavra do Senhor. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira. As riquezas de nada adiantam no dia da ira. Mas a justiça livre da morte. Ou seja, muitas vezes a pessoa confia no dinheiro, coloca toda a sua confiança nos bens materiais, naquilo que ele tem. E quando chega o dia mau, quando chega muitas vezes uma enfermidade, esse dinheiro, essa riqueza, que ele tanto soou para ganhar desesperadamente, não vai trazer para ele alívio, nem vai trazer para ele vida, porque ele vai gastar, vai desperdiçar, vai gastar tudo, queridos. E nada vai trazer a ele salvação. Mas aqui diz, ó, mas a justiça livre da morte, ou seja, a pessoa justa, a pessoa que busca somente aquilo que lhe pertence, aquilo que é dele. Temos que buscar somente aquilo que é nosso, querido. Deixa o que está lá fora para os outros. Mas se eu ganhasse esse prêmio da Mega Sena, né? Muita gente fala 200 milhões, 300 milhões, como foi essa última aí, 1 bilhão. Você já imaginou, queridos? Eu não digo nem ganhar 1 bilhão. Você já imaginou ganhar 200, 300 milhões, queridos? Acabou a sua paz. A primeira coisa que você vai adquirir, sabe o que é? Solidão. Que você não vai poder dizer para ninguém, porque aí de você falar no meio da sua família que você ganha um valor como esse. Acabou a sua paz, você vai ser perseguido, você não vai poder mais andar livremente, você não vai poder andar no shopping tranquilamente, você não vai, a não ser que você se isole, que você pegue as suas coisas e suma, e aí você vai viver na solidão. O que vai trazer isso de bem para você? Isso sem contar que muitas vezes até a família da pessoa é perseguida, queridos, por aqueles que querem de qualquer forma tomar aquilo que é seu. Então até isso, eu creio que você deve estar imaginando aí dentro da sua casa, se você um dia dissesse que ganhou 200 milhões de reais, o que aconteceria, queridos? Viria parente
de onde você nem imagina, atrás de você, atrás do que é seu. Porque muitas vezes é isso que o dinheiro traz, querido, na vida do ser humano. Contente com os que você tem, o que Deus te deu, o sol, o trabalho, o sol do seu rosto, aquilo que você recebe do seu trabalho, esse dinheiro aí é abençoado. Não que você não possa prosperar. É claro que nós podemos prosperar. E Deus quer que nós sejamos prósperos. Mas nunca transformar, ou seja, tirar do nosso coração a presença de Deus por causa de bens materiais, de forma alguma, jamais. Vamos lá, pegar aqui agora Eclesiastes. Não, Mateus, Provérbios, agora vamos lá em Salmos. Vamos ver o que o Salmo diz para nós. Salmo 37, verso 16. Olha só. A palavra de Deus é maravilhosa, querido. Tem tantos conselhos maravilhosos. Olha só. 37, verso 16. Mais vale, oh, glória a Deus, olha isso aqui, queridos. Mais vale o pouco do justo. Você é um justo? Eu creio que você é um justo, você foi. E o que é ser justo, queridos? É sermos justificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu não valia nada, você não valia nada, nós não valíamos nada. Mas fomos justificados por aquele que é mais justo do que nós. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele morreu naquela cruz, se entregou ali por nós, queridos, nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa alma, da nossa vida, nós somos justificados. Então diz, ó, mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Queridos, mais vale o que é seu, ganhado com honestidade, com o suor do seu rosto, queridos, labutando todos os dias. Mais vale isso aí do que toda aquela riqueza que muitas vezes você vê falar, das pessoas metidas em corrupção, muitas vezes se estragando, acabando com suas vidas por causa de dinheiro, queridos. Ou seja, o amor ao dinheiro. Eu quero que você sempre não venha se esquecer do que eu estou falando. Não é que o dinheiro não seja bênçãos nas nossas vidas. Dinheiro é bênção, querido. Você quer uma consulta? Muitas vezes você vai no hospital público, você não consegue uma consulta de emergência, mas se você tiver o dinheiro, você vai lá e consulta no particular. É ou não é? Se você quer fazer, por exemplo, cuidar da sua saúde física, quer fazer uma academia, se você não tiver dinheiro, você não pode fazer um exercício numa academia, porque você não pode pagar ali a mensalidade, mas se você tiver o dinheiro, você pode pagar ali a sua mensalidade e fazer ali a sua academia, fazer ali a sua faculdade, o seu curso universitário. É ou não é? Dinheiro é bênção, queridos. O que não podemos é colocar ele em primeiro lugar nas nossas vidas e amá-lo de tal maneira que venhamos esquecer das demais coisas, as coisas mais importantes das nossas vidas, o nosso Deus, a nossa família, a nossa casa, aqueles nossos parentes, nossos entes queridos. Muitas vezes, queridos, é muito forte. Para terminar, eu quero pegar aqui 1 Timóteo. Vamos aqui em 1 Timóteo, queridos. Vamos ver o que Timóteo diz aqui para nós. Vamos pegar aqui Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. Vamos pegar a partir do verso 10. 6:10. Vai dizer assim, ó. Olha só. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Inclusive, eu coloquei isso como título do vídeo, queridos. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, não todos, mas alguns, nessa cobiça, cobiçar, queridos, nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tá vendo? O que vai resultar isso para as nossas vidas, queridos? Se vamos ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, perder a nossa salvação. E é muito forte, ó. Porque o amor do dinheiro não é que não devamos buscar os bens materiais, buscar dinheiro, porque isso traz muitas vezes benefícios para as nossas vidas, conforto para as nossas vidas. Mas jamais dizer isso aqui, ó, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Aonde há destruição, que ele pode ver que tem dinheiro, pessoas buscando, tentando pegar de qualquer forma aquilo que não lhe pertence.
E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, ou seja, deixaram de buscar o Deus de Israel, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apagou a fé, não crê mais em nada a não ser no dinheiro. E a si mesmo se atormentaram, porque vai ter tormentos, que é igual eu falei, muitas pessoas vão te perseguir, vão querer o que é seu. Com muitas dores, ou seja, você vai ter a dor da solidão, você vai ter a dor do abandono, porque ou você vive sozinho na solidão, ou então você vai ter ali milhões de pessoas ao seu redor querendo aquilo que é seu. Ou seja, não haverá mais paz na sua vida. Eu quero voltar lá no Salmo 37, porque me viu uma passagem aqui agora. O Espírito Santo está trazendo algo aqui maravilhoso, que lá no Salmo 37, olha só. Oh, Deus maravilhoso, olha só que maravilha. Vamos lá no verso 4. Olha só. Agrada-te do Senhor, oh meu Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tu tem desejo no teu coração? Eu tenho aquele desejo no meu coração. Nós temos desejo nos nossos corações? Temos. Então agrada-te do Senhor, busca a presença dEle, olha só. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que maravilha. Verso 5. Entrega o teu caminho, não ao dinheiro, queridos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Não se preocupe, querido. Deus trabalhará para você. Deus diz que aqueles que o amam, ele dá enquanto dorme. Enquanto você está dormindo na sua cama, Deus está preparando aquilo que você precisa. Oh, glória a Deus. Maravilhoso, né? Ele entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Olha só o verso 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu direito, você tem direito, eu tenho direito, nós temos direito. E o Senhor sabe que nós temos esse direito. Ele diz aqui, ó, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Tem coisa mais forte do que um sol do meio-dia? Não tem. Só o nosso Deus. E diz assim o verso 7. De repente você está correndo de um lado para o outro, eu quero ganhar, eu quero adquirir, eu quero conquistar, eu quero isso, eu quero aquilo. Você não está errado em buscar aquela prosperidade, mas calma, descansa. Olha o verso 7. Descansa no Senhor. Oh, aleluias. Descansa no Senhor. Espera nele. Não te irrites, não fique irritado. Muitas vezes nós ficamos desesperados. Mas como é que pode aquela pessoa assim, assim, aquilo outro, conquista, tem isso, tem aquilo outro, aquele carrão maravilhoso, aquela família, aquela casa, isso, aquilo outro. Nós não sabemos, queridos, o que se passa naquele vizinho, naquela casa a qual nós muitas vezes ficamos buscando, até invejar no nosso coração. Queridos. Diz que grama verde é a do vizinho, né? Cuidado. E ele disse aqui, ó, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Nós sabemos que a pessoa é corrupta, é sem vergonha, a pessoa vive no erro e vive prosperando. Muitas vezes você se irrita por causa disso. Mas não faça isso não, queridos. Olha só. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Pessoa maldosa, tudo que consegue, queridos, é fraudulentamente, é através das coisas fraudulentas. Deixa a ira, olha, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Olha só, porque os malfeitores, os fraudulentos, os roubadores, os corruptos, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Oh, glória a Deus, queridos. Que palavra maravilhosa. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, que possamos buscar somente aquilo que é nosso, queridos. Jamais vivermos desesperados por bens materiais, amar o dinheiro. Oh, queridos, a raiz de todos os males. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor, Deus nos permitir. Amém? Paz, queridos.